será que um gestor público cancela um evento do porte do Festival Amazonas de Ópera? Fica comigo que eu vou tentar entender isso junto com você. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Segundo as matérias e notícias veiculadas nas mais variadas mídias, o Festival Amazonas de Ópera de 2024 foi cancelado por falta de recursos públicos. Talvez você não saiba, mas o festival foi criado em 1997, conquistou destaque ao longo dos anos, tornando-se um dos principais eventos líricos da América Latina. A 26ª edição do FAO foi abruptamente cancelada devido à escassez de recursos públicos. Este ano eu havia decidido comprar ingressos e ir ao festival, e tentei por várias vezes fazer contato com a bilheteria e seus administradores diretamente no teatro em Manaus, sem sucesso. A programação já havia sido definida, mas a Secretaria de Cultura e Economia Criativa lamentou a impossibilidade de realizar o festival este ano. Dirigido por Luiz Fernando Malheiro, o festival é um dos principais eventos líricos da América Latina e ganhou repercussão internacional ao programar, além do repertório habitual, títulos raros ou menos encenados, como Lulu, de Alban Berg, ou Madalena, de Villa-Lobos. Durante o encerramento da 25ª edição do festival em 2023, o governo do Amazonas chegou a divulgar quais montagens seriam executadas neste ano de 24. Os espetáculos estavam previstos para acontecer do dia 16 de abril a 26 de maio. O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, chegou a destacar em 23 que a divulgação das atrações deste ano com o planejamento antecipado de um ano possibilitaria alçar voos mais altos para o festival. Abre aspas. Dessa forma, a gente permite que as pessoas que queiram conhecer o Amazonas, o teatro, a nossa cultura, possam se planejar para vir ao nosso estado. Além disso, a gente consegue prospectar mais apoio, fecha aspas, afirmou o secretário. E eu estava me programando para ir a Manaus este ano. O festival também protagonizou momentos históricos. No início dos anos 2000, o FAO também promoveu a histórica primeira produção brasileira do ciclo completo de Um Anel do Nibelungo de Richard Wagner. Esse feito inédito trouxe prestígio ao festival, consolidando-o como um evento de importância cultural ímpar e internacional, uma vez que para uma apresentação como essa, há uma mobilização dos membros de um clube internacional de fãs do Anel. Na última edição do evento, em abril e maio de 23, a cultura erudita nacional foi destaque com parcerias com a Academia Brasileira de Música. O FAO resgatou partituras perdidas da ópera O Contratador de Diamantes, de Francisco Mignone, apresentada no século passado. Além disso, o festival abrigou a primeira montagem brasileira da renomada ópera Ana Bolena, uma produção local em colaboração com o Teatro Municipal de São Paulo. A participação do Coral do Amazonas e da Amazonas Filarmônica, apoiados pelo governo do Amazonas, enriqueceu ainda mais este marco na cena lírica mundial. A consolidação do FAO no ano passado foi evidenciada pelo encontro anual da Ópera Latino-América em Manaus, marcando a primeira reunião no Brasil dessa entidade que congrega representantes de teatros de ópera de toda a América Latina e Espanha. O cancelamento deste ano representa um revés significativo para os amantes da ópera e a comunidade cultural em geral. A falta de recursos públicos levou à impossibilidade de viabilizar a realização do evento, deixando uma lacuna na programação cultural da região. A Secretaria Estadual de Cultura expressou seu pesar pela situação e prometeu buscar alternativas para garantir a continuidade e o fortalecimento do Festival Amazonas de Ópera nos anos subsequentes. Ainda conforme publicação na revista online Concerto, considerando os índices sociais e econômicos críticos de algumas regiões do estado do Amazonas, é compreensível que a cultura não entre na lista das prioridades. Mas, como afirma Nelson Rubens Kunze, não compreendo porque o principal festival de ópera do país, que mostra aos olhos do mundo um pouco da civilidade e humanidade da Amazônia, não vamos esquecer que lá fora hoje quase só se associa à Amazônia a queimadas, garimpo ilegal e genocídio indígena, seja simplesmente limado da agenda do governo. Segundo Kunze, ele acha que é uma decisão pouco razoável e muito destrutiva cancelar um festival estruturante, que é também instrumento de educação e promoção social. Kunze diz ainda que, abre aspas, não é razoável o poder público cancelar um dos mais exitosos projetos de cultura e de educação realizados no Brasil. Sim, também educação, pois o FAO é apenas a ponta de uma estrutura pedagógico-cultural desenvolvida no estado do Amazonas há mais de 25 anos, que é um marco no desenvolvimento civilizatório, ou deveria ser, daquela região do país. Pois foi a partir deste festival que o governo do Amazonas criou, em 1998, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, uma das mais bem-sucedidas ações de política
pública na área da cultura de nosso combalido país. Conforme o portal oficial do Estado do Amazonas, o Liceu atende uma média anual de 3.000 alunos e mantém 10 grupos artísticos. Não sou cientista social, mas pelo que eu vejo da realidade da capital do Amazonas, esta sem dúvida é uma importante e inestimável contribuição para a educação e a promoção social da região. Ou será que não é? Além dessa enorme revolução socioeducacional, também é pouco razoável desprezar o impacto econômico do Festival Amazonas de Ópera, demonstrado em diversas oportunidades pela diretora executiva Flávia Furtado para plateias de todo o mundo. Foi a partir do FAO que foram criados diversos corpos artísticos profissionais, como a Orquestra Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas, a Amazonas Band e o Balé Folclórico do Amazonas. Além disso, foi criada a Central Técnica de Produção, que hoje atende diversos eventos culturais do estado e que serve de paradigma para os teatros de ópera brasileiros. Sim, quando há autoridades no Teatro Municipal de São Paulo ou do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Manaus, uma das primeiras visitas da agenda é a Central Técnica. Cada edição do Festival Amazonas de Ópera mobiliza dezenas de profissionais especializados. Hoje, graças ao trabalho de mais de 25 anos, praticamente todos são da região amazônica, estabelecendo uma valorosa cadeia produtiva. É uma enorme máquina de produção cultural que induz desenvolvimento, capacitação profissional e alavanca a qualidade. Estudos realizados em grandes eventos culturais apontam que o valor investido nessas ações resulta sempre um retorno financeiro muito maior na economia local. Em 2018, uma análise realizada pela GV na FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, concluiu que para cada R$1 investido, 13 retornam para a região. Trabalho semelhante foi realizado pela GV no Festival de Inverno de Campos do Jordão de 2019, em que o resultado indica retorno à economia local de R$16,7 para cada R$1 investido. Isso é ou não é importante impulsionador econômico? Para voltar à ópera, a Conze lembra de texto que publicou em 2017 sobre um estudo que analisou o motor econômico do Festival de Salzburg, na Áustria. Baseado em ampla e criteriosa amostragem, o estudo apontou que o valor gerado pela demanda do festival, 215 milhões de euros, alcançou quase 4 vezes o orçamento total do evento, 59 milhões de euros. Ali, o recolhimento de tributos e taxas para o poder público e para a Seguridade Social, 77 milhões de euros. Excedeu o valor que a cidade investiu no festival. Em outras palavras, o Estado recolheu em impostos mais do que investiu no evento. Deixo para o fim, mas não por ser menos importante, o valor artístico do Festival Amazonas de Ópera. Também aqui é pouco razoável brecar uma máquina de produção que conta com alguns dos maiores artistas brasileiros e com estrangeiros de carreira no cenário internacional. Dirigido desde a virada do milênio pelo maestro Malheiro, um dos maiores regentes de ópera em atividade no país, o festival consolidou uma reputação internacional absolutamente inédita. Basta lembrar que foi no Festival Amazonas de Ópera, sim, no acanhado Teatro Amazonas, que ocorreu a histórica primeira produção brasileira do ciclo completo do Anel do Nibelungo de Richard Wagner. Por tudo isso, é lamentável e bem pouco razoável a decisão do governo do estado do Amazonas em cancelar o Festival Amazonas de Ópera. Uma compreensão mais abrangente das influências e dos efeitos do festival certamente evitaria o equívoco da decisão. Tende a haver uma solução de redução de gastos que viabilize pelo menos parte do festival e que mantenha acesa a chama da esperança e do futuro. Deixo na descrição do vídeo o link para o artigo de Nelson Conze na íntegra. É isso, se gostou da informação, dá um like pra gente saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê.